Paz do Senhor, queridos e queridas, mais uma vez, Pastor Abimael com vocês. Hoje é uma aula especial, a gente vai tratar sobre o coronavírus. A ideia é trazer algumas dicas envolvendo não só a área de saúde, cuidados pessoais, trazer o ponto de vista bíblico também, não só para você que é membro de uma igreja, não só para você que é cristão, mas enfim, para todo brasileiro. Então, se você puder gostar do conteúdo desse vídeo, faça com que ele chegue ao maior número de pessoas possíveis, tá bom? Então, eu trabalho na área da saúde já há 13 anos, além disso sou pastor, sou teólogo, então a ideia é tentar trazer alguns assuntos aqui de cuidados de forma geral, tá bom? Entendendo primeiro, né, o coronavírus, o ataque do medo. Então eu vou explicar não só sobre o vírus, mas também o impacto que está acontecendo no mundo de forma em geral, tá bom? Então, primeira coisa que a gente precisa saber o que é o vírus, um vírus. Então, os vírus são seres diminutos, né, que são perceptíveis só através do microscópio eletrônico, então você não consegue perceber eles no ar, tá bom? Eles basicamente são constituídos por ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA, envolvidos por um invólucro. Então é como se fosse um líquido ali, uma substância dentro de uma casca, envolvido, né, protegido por uma casca. Lembra quase um ovo, tá? Só para você ter uma imagem. Tem um líquido e um invólucro, uma bexiga, por exemplo, cheia de água. Melhor assim. É denominado capsídeo, ele que envolve, tá? Então, além de proteger o material genético do vírus, essa capa, ela se combina quimicamente com os receptores das membranas das células parasitadas. Então, você vê que ele tem várias pontinhas aí, que são as coroas, por isso o nome coronas, são receptores que os vírus usam para grudar nas células e através disso depois ele começa a migrar para dentro daquela célula que ele vai parasitar, conforme eu vou explicar. Esses são seres acelulares, eles não têm células, os vírus. É uma substância com uma capa, só isso. Não possuindo orgânulos que desempenham a complexa síntese bioquímica. Somente experimentam atividades vitais, reprodução e propagação. Então, o que ele faz? Ele se reproduz e se propaga, reproduz e se propaga. Ele se alimenta, vou usar essa expressão, das células onde ele gruda para, através disso, ele conseguir se reproduzir, tá bom? No interior de uma célula hospedeira. Portanto, são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Então, ele precisa obrigatoriamente de uma célula para ele poder grudar e a partir dali ele conseguir, entrando dentro da célula, usar o material que aquela célula tem, ele se reproduz em grande quantidade, estoura aquela célula onde foi o seu hospedeiro, ela deixa de existir, tem um número maior de vírus, vão grudar em outras células e assim, progressivamente até ele tomar todo aquele organismo, tá bom? Então, tipos de vírus e sintomas. Talvez aqui você não consiga ver muito bem, a imagem é pequena, mas para você entender, a fonte aqui é do G1. Até hoje foi descoberto 4 tipos, tá? Né, falando no caso aqui dos subtipos do coronavírus. Então, seriam os tipos alfa, beta, gama e delta. Então, do lado de cá, do lado de lá da tela, deixa eu ir para cá, né? Lá do outro lado, lá a primeira imagem mais vermelha acentuada, você vê um grupo que ele se apresenta em humanos e mamíferos. Então a gente tem 2 grupos, o alfa, ele tem um grupo menor de contágio entre humanos e animais, e o grupo beta, de onde vai vir o coronavírus, que ele está presente em um grupo maior de animais, mamíferos na sua maioria, e o ser humano envolvido nesse grupo. Do outro lado de cá, gama e o delta, a gente tem outros 2 grupos de coronavírus, vou usar essa expressão, que eles estão mais presentes em aves, em animais domésticos, em alguns mamíferos maiores, como baleias. Por exemplo, são os vírus que estão ali nos cachorros, então cães e gatos. Você pegar a carteirinha de vacinação de um cachorro, tem lá vacina V8, V10 contra coronavírus. Só que esse tipo de K, ó, do coronavírus, tá? Então, nesse tipo, não tem transmissão para humanos. Então, aquela vacina que é dada no animal não tem efeito nenhum para a gente, porque nós não estamos sendo infectados por esse grupo de K, o primeiro grupo, né? Estamos sendo infectados pelo segundo grupo, que é esse grupo aqui, ó. Estou fazendo um movimento com o mouse, talvez você veja, é o grupo aqui do alfa e beta, tá bom? Então, só para você entender um pouco. Aí o que eu acho importante a gente entender é a diferença dos sintomas. Os sintomas, aparentemente, eles são parecidos, tá? Mas é importante a gente perceber. Então, quando a gente é atingido hoje pelo coronavírus aí, o coronavírus código SCAR-19, né? Foi estabelecido a nomenclatura, porque são vários coronavírus, mas esse, vou usar a expressão só coronavírus, porque é o
que a gente tenha o entendimento mais normal, mais claro hoje. Então, o que você tem aqui? Você vai ter febre alta, você vai ter tosse seca, você vai ter dificuldade para respirar, cansaço, fadiga e diarreia. Principais sintomas: febre alta, tosse seca, sem catarro, sem produção de nada, dificuldade para respirar, então a respiração fica ofegante, a respiração fica pesada. O que mais? Cansaço, pela dificuldade de respirar, cansaço, né? E aí a fadiga e diarreia. Já a gripe comum, né, até mesmo o H1N1, o vírus da gripe que a gente conhece, ele vai dar febre, não é febre alta, é uma febre 38, 39, o coronavírus são febres mais altas, talvez até acima de 40 graus, tosse, uma tosse produtiva, ele vai te dar dor de cabeça, o primeiro coronavírus não dá dor de cabeça, ele vai te dar dor de cabeça, ele vai te dar dor nos músculos, dor nas juntas, dor de garganta e coriza, secreção. Então, tem sintomas parecidos. Então, eu estou com dor de garganta, meu nariz está correndo, estou com dor no músculo, eu estou com coronavírus. Não, tem uma diferença entre eles. E existe também alergias de forma em geral, tá colocado ali. Você tem espirro, tosse também produtiva, olhos, né, com secreção, com lágrimas, enfim, o olho irritado, e a coriza, que é o nariz escorrendo. Por que é importante a gente entender a diferença dos sintomas? Se a pessoa tiver um desses sintomas, eu vou falar mais para frente, o correto é primeiro entrar em contato com o telefone do Ministério da Saúde, e nas cidades, várias delas já disponibilizaram números específicos para você ligar, informar os teus sintomas, vai ter uma equipe médica avaliando para saber se esse sintoma é referente ao coronavírus, uma gripe ou até mesmo uma alergia, para evitar que as pessoas vão até o hospital sem ter o diagnóstico correto e de repente lá ser expostos a um contágio. Então inicialmente você fica em casa, tem um dos sintomas, tem um afastamento ali dentro da sua casa, entre em contato com o telefone do Ministério da Saúde, que eu vou dizer no final, ou os telefones que já estão sendo divulgados em várias cidades pelos ministérios, pelas secretarias da saúde locais. Fala do teu sintoma, se for o caso, vai uma equipe médica para fazer exame ou vão te orientar para qual hospital você deve ir. Então, tem algum sintoma? Não corre agora para o hospital. Isso pode ser pior para você, além de você se contaminar, caso não seja o coronavírus, você pode contaminar outras pessoas também naquele ambiente, tá? Para a gente entender um pouco da origem, então aqui aquela bola azul ali maior, que você consegue ver, é a China. Então esta epidemia iniciou-se na China. Então uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, hoje vendo os jornais, de forma geral, já existe, como é que eu posso dizer, uma discriminação, né, um rótulo, porque a China, a China, a China. Gente, isso é consequência de um mundo globalizado. Nós hoje temos celulares, televisão, todos os equipamentos eletrônicos, praticamente 100% quase deles são produzidos na China. Tênis, roupa. Então até antes do coronavírus não tinha problema nenhum, né? Era legal poder comprar celular mais barato, ter televisão mais barata, ter produtos com preço menor. Então, made in China, excelente. Então tem vários sites aí de compra, o pessoal ia lá, comprava tudo, maravilha. Agora que surgiu uma doença, a gente vai culpar o povo chinês, vai discriminar o povo chinês? Não, está errado. Então por que a gente percebe são rotas aéreas? Porque hoje o mundo tem uma dependência econômica. Os países decidiram transferir boa parte da produção de seus bens de consumo para a China. Então é natural que as pessoas tenham que ir até lá para fazer negócios e com isso a transmissão. Então o vírus, quando ele contamina uma pessoa, ela pode ficar até 14 dias contaminada, transmitindo através da fala, através da saliva, através da secreção, né, de uma lágrima, enfim, pessoas sem mesmo saber que estava contaminada, e só 14 dias depois, quando se manifestam os sintomas, é que você consegue ter um diagnóstico, mas ali a contaminação já se proliferou. Então não adianta a gente querer culpar alguém, responsabilizar político, práticas de governo, porque nada disso resolve o problema. Só aumenta a histeria que a gente está vivendo. Hoje a gente tem um problema já estabelecido. Então a gente tem que saber o que fazer daqui para frente. Então isso só acontece, você vê rotas aéreas ali para a Europa, para Austrália, Estados Unidos, Ásia, Brasil, América do Sul, é comércio. Então o mundo está cada vez mais próximo, tá bom? Hoje
Por exemplo, né, se você pegasse doenças que aconteceram há 100, 200, 300 anos atrás, por que elas ficavam mais contidas? Porque você não tinha a facilidade de locomoção que você tem hoje. Então, uma cidade ficava doente, a locomoção de uma cidade para outra cidade às vezes era de animal, de carroça, a pé, e demorava dias. Então o vírus ficava naquele grupo, contagiado, muitas das vezes o próprio grupo criava defesas, se recuperavam ou morria pessoas naquele ambiente, enfim, ficava restrito. Hoje, você sai do Brasil em menos de 24 horas, fazendo conexões, enfim, você está em qualquer lugar do mundo. Então eu posso estar na China, posso estar na África, foi o ebola até um tempo atrás, a gripe espanhola foi na Espanha, então não importa aonde esteja um foco de contágio. Com a nossa realidade do mundo hoje, essa doença, ela chega em quase todos os países do mundo de uma forma muito rápida. É muito complicado um país tomar a decisão de fechar uma fronteira sem ter uma ameaça real e comprovada para evitar, por exemplo, que um possível doente chegue no país. E se de repente alguém com más intenções usar isso como desculpa para criar um golpe político? Então existem regras, existem leis que foram criadas para a proteção dos cidadãos de forma geral. O mundo não estava preparado para esse momento. O mundo não estava preparado para esse tipo de contágio. E eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Então é um vírus que ele é adaptado, ele evoluiu, ele se adaptou, ele tem uma capacidade de contágio muito maior. Então ele contagia, ele contamina pessoas de forma muito mais rápida, ele se prolifera de forma muito mais rápida. E ainda não existe uma cura propriamente dita para esse vírus. Então hoje a gente vai ter que tomar algumas atitudes. O que nós podemos fazer? Já existe algum tratamento disponível? Aqui tem duas imagens para tentar ilustrar. Você tem ali um grupo de pessoas, tá? Tem um aglomerado de gente na rua, tá lotado de gente, e tem aqui uma outra imagem da família em casa. São dois tipos de situação. A primeiro é a situação que a gente tem hoje, livre movimentação, a gente tinha até então, né, livre movimentação, as pessoas iam para todos os lugares. Isso é uma possibilidade que a Inglaterra testou, imaginando que assim todo mundo seria contaminado e as pessoas iriam ter uma resposta imunológica rápida, e por estar todo mundo exposto, né, rapidamente o corpo das pessoas iam responder e depois você ia ter imunização do grupo, beleza. Então essa foi a estratégia da Inglaterra, que já se provou que deu errado. Por quê? Esse vírus, ele é muito mais potente, ele foi adaptado e ele ataca as vias respiratórias inferiores. Então ele procura principalmente os pulmões, onde você tem uma quantidade maior de receptores específicos, onde ele consegue se grudar e entrar mais rapidamente nas células. Então ele se adaptou para conseguir destruir os organismos onde ele vai parasitar de forma mais rápida. Então, manter as pessoas circulando na rua neste momento, sem o conhecimento claro ainda da estrutura, a gente tem que lembrar que o vírus ele foi feito, todo o sequenciamento genético no Brasil, foi o primeiro país do mundo a fazer isso, foi feito em 24 horas, pela experiência que os cientistas brasileiros já têm com relação a outros vírus, como o próprio H1N1, o Zika vírus, enfim, tinha uma equipe já preparada e eles conseguiram fazer sequenciamento. Então, depois do sequenciamento, você tem todas as investigações da cadeia do DNA, do RNA, do vírus, para a partir dali criar uma vacina, começar a fazer testes em humanos, em animais, enfim, para daqui 1 ano e meio você ter uma vacina que possa ser usada para impedir que o organismo ataque. Então você vai ter lá uma pequena amostra daquele vírus, jogar no corpo da pessoa, a vacina é isso, né, do veneno que você tira a cura, jogar no corpo da pessoa para que o sistema imunológico faça uma defesa. Como é um ataque muito poderoso, é um vírus muito potente, o nosso sistema imunológico ele dá uma resposta exagerada. Então ele começa a inflamar órgãos internos e comprometer até mesmo o funcionamento de outros órgãos. Então, tem percebido que, na verdade, assim, esta opção não é a melhor. Tem um modelo matemático que eu não consigo mostrar agora pelo tipo de apresentação que a gente tem aqui, que você mostra um portador se movimentando livremente e contagiando um número infinito de pessoas. Então, o que acontece? Você vai ter, se isso acontecer, uma curva de pico. É uma curva bem alta. Então, é como se em um pequeno espaço de tempo muitas pessoas fossem contaminadas para que depois essa curva diminuísse e voltasse ao normal. Foi o que aconteceu na Itália. Então, depois de 15 dias, explodiu a quantidade de pessoas contaminadas. As pessoas não deram crédito àquilo que o governo disse naquele momento, que eram para ficar em casa, foram para a praia, foram para os parques, foram passear, foram andar. E quando, depois de 15 dias, apareceu os sintomas, era um número infinito, milhares de pessoas já contaminadas. Então, hoje, tem se utilizado a estratégia de isolamento social.
Essa é a estratégia que o Brasil tem adotado por enquanto. Ainda é uma estratégia que está sendo montada, a gente percebe alguns estados com algumas posturas, outros estados com outras, o governo federal tentando coordenar o que está acontecendo. Então, isolamento social é o quê? Você ficar na sua casa, restrito com a tua família, pelo menos por 15 dias. Pelo menos por 15 dias. Porque depois de 15 dias, todo mundo estando restrito, se, por exemplo, alguém na minha casa, ou mesmo eu, estiver contaminado, eu só vou estar com aquele ambiente correndo risco de contaminação. Pode ser que minha esposa, meus filhos não se contaminem, cada organismo vai responder de uma forma, cada imunológico é um, mas tendo uma pessoa só contaminada, nem em 15 dias eu não contaminei mais ninguém. Eu desacelero, é o que se chama de achatamento da curva. Foi a estratégia utilizada pelo Japão e pela Coreia. As pessoas pararam, ficaram nas suas casas, então não houve transmissão livre, não houve contágio. Então nessa estratégia, para que ela dê certo nesse momento, para a gente diminuir a curva de contágio, para não sobrecarregar o sistema de saúde, até que haja tempo para que se monte uma estratégia eficaz para combate da doença, as pessoas precisam ficar em casa. É muito sério, gente. Não é brincadeira. E mesmo dentro da casa, ter ainda cuidados de higiene, que eu vou mostrar mais para frente. Então oriente as pessoas, divulgue. Não é para apavorar, não é para assustar, mas é um momento de conscientização. Você precisa ficar em casa com a sua família. Se precisar ir no mercado, vai uma pessoa só, não leva esposa, não leva filho, não é passeio. Vai para o mercado, chegou no mercado, tem uma aglomeração de pessoas, não fica. Volta para casa. As pessoas precisam entender, o Brasil é o maior produtor de alimento. Não vai faltar alimento no nosso país. Nós produzimos alimento para o mundo inteiro. Então a cadeia logística está funcionando, os caminhões estão entregando, os mercados estão sendo abastecidos. Então da mesma forma a indústria farmacêutica está produzindo medicamento, as farmácias vão ser abastecidas. Se não houver histeria, se as pessoas não entrarem em desespero, de irem para o supermercado e querer comprar 30 quilos de carne, 200 rolos de papel higiênico, sei lá, 50 toneladas de álcool em gel, se não tiver esse desespero, o que tem é suficiente para alimentar todo mundo durante o período que for necessário, 15 dias, 30 dias, 60 dias. A gente vai precisar ter o quê? Um controle, né? Come um pouquinho menos, ajuda a emagrecer, ficar esbelto, controlar um pouco a ansiedade, mudar os hábitos. Então, eu entendo que esse vírus ele está vindo, na verdade, essa pandemia, para fazer a gente refletir sobre o estilo de vida que a gente tem vivido, se é o melhor estilo de vida. Então, eu vou falar mais um pouco sobre a questão, né, do principal agente causador de tudo isso, vocês vão entender. Então, nesse momento, a melhor estratégia é fique em casa com a sua família, no mínimo por 15 dias, para que isso seja revisto pelo governo, para que os números sejam apurados, para que a estratégia seja tomada. Estados Unidos está tomando a mesma estratégia e muitos outros países do mundo. Então é hora da gente aguardar. Fique em casa, cuida dos seus, protege a sua família, pelo amor de Deus, tá? Já tem tratamento? Então apareceu um estudo ontem, foi divulgado na internet, hoje é dia 20, né? Agora já são, começando aí, está caindo a noite já, hoje é dia 20. Então teve um estudo com uma substância chamada hidroxicloroquine. Então é um medicamento usado para malária, usado para lúpus e usado também para artrite reumatoide. Foi feito um estudo na França com 44 pacientes. Eles dividiram 22 pacientes só com essa substância e outros 22 pacientes com essa substância e mais um medicamento, que eu não vou dizer qual é, mais um medicamento de uso hospitalar, e observaram esses 44 pacientes durante 5 dias. Então tem um gráfico que está na internet, foi publicado, depois as pessoas podem ver. Em 5 dias, usando essa medicação, nesse grupo de 22 pessoas, os sintomas diminuiu. Não houve a cura, a remissão total. Com um outro grupo, nos mesmos 5 dias, houve sim, quase 70% desses pacientes, a remissão total. Ou seja, os sintomas desapareceram. Então, o medicamento não mata o vírus, não existe cura contra o vírus. Ele vai impedir que a ação do vírus se prolifere no organismo. É como se fosse uma barreira. Qual que é o perigo da automedicação? O vírus tem capacidade de se esconder no organismo, em tecidos onde o sistema imunológico não chega. Ele fica incubado ali, podendo aparecer depois de 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Por isso que você vê pessoas tendo que tomar vacina contra a gripe anualmente, porque você toma a vacina, o sistema imunológico ataca aquele vírus que está naqueles órgãos principais, debela, mas tem vírus que fica escondido. Depois de 1 ano, volta de novo, caso haja um agente externo, mais vírus entrando, mais contágio,
ativa o que está lá dentro, e aí o corpo vai ter que criar uma nova vacina, se assim a gente pode dizer. Então, por isso que tem vacinas que a cada ano você precisa ter uma adequação dessa vacina. Então, vai ser feito ainda vários estudos para achar a vacina para conter o coronavírus ou eliminá-lo, como aconteceu com a varíola, era um vírus também, ele foi erradicado do planeta. Então, são vírus que têm uma defesa menor, rapidamente podem ser destruídos, e tem vírus que vão se adaptando, evoluindo, que eles têm também uma defesa muito grande, então você não consegue eliminar. Então, tomar simplesmente esse medicamento de forma isolada não vai curar a pessoa, vai diminuir os sintomas. Qual é o perigo? O vírus que estiver incubado, ele pode o quê? Se adaptar, sair e contagiar outra pessoa com uma resistência maior ainda. Então, a automedicação não pode ocorrer. Veja só, gente, houve uma corrida para as farmácias de forma desesperada, praticamente esgotou. Esse medicamento é utilizado para malária, lúpulos eritematoso e para artrite reumatoide. Pessoas que têm essas doenças hoje no Brasil não vão conseguir dar continuidade no seu tratamento. Por causa do quê? Por causa do desespero, por causa do egoísmo de pessoas que só pensando em si, correram desesperadamente para comprar um remédio achando que tendo o remédio elas vão estar curadas. Não é assim. O que eu tenho visto já é que o governo tem feito o quê? Entrado em contato com laboratórios, com distribuidoras, enfim, farmácia de forma geral, e buscado esses medicamentos para mantê-los em nível hospitalar, para que quando uma pessoa chegar realmente doente no hospital, algumas das pessoas que serão contaminadas, o próprio organismo vai debelar e não vai precisar chegar no hospital. Aqueles que chegarem no hospital vão ser tratados em ambiente hospitalar. Por quê? Existe a dosagem que tem que ser dada, existe a posologia correta, uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, juntamente com algum outro nutriente. Então não é simplesmente tomar o remédio em casa e achar que você está curado. Não está curado. Se você fizer automedicação, pode ser que o sintoma diminua, ou mesmo que desapareça, mas o vírus pode continuar lá. Já houve um caso no Japão de um senhor de 70 anos que foi diagnosticado com coronavírus e depois foi curado, apareceu lá o teste, estava limpo, o organismo debelou e menos de 60 dias depois deu positivo de novo, porque o vírus fica escondido e ele pode reaparecer. Com certeza, nessa hora que o vírus se manifesta, o organismo já tem uma defesa para poder aí sim debelar aquele inimigo de uma forma mais ampla. Então, não existe ainda tratamento para esta doença. Por isso, houve um estudo que saiu falando da utilização do ibuprofeno e de anti-inflamatórios à base de corticoide, né? Para as pessoas não tomarem de forma irrestrita, porque tem um receptor EAC2, se eu não me engano, EAC2, que é o receptor que o vírus usa para poder entrar nas células. E quando você usa esses medicamentos, ele pode ampliar o número desses receptores e ter uma força maior do vírus. Hoje já saiu um estudo dizendo que não é bem assim. Então, nada é claro. Então, não dá para a pessoa ir em casa e se estocar, né? Paracetamol pode. Você procura numa farmácia hoje, acabou o paracetamol. Gente, quem é o parasita na história? O vírus ou nós, humanidade, seres evoluídos, que só pensamos em nós mesmos, não temos compaixão de ninguém, não olhamos para o próximo. A pessoa chega na farmácia, leva tudo embora, só para ela, e aí acabou. Então, é para a gente repensar, tá bom? Então, qual é a prevenção? Então, esse material eu peguei na internet, publicado pelo Ministério da Saúde. Então, proteja-se contra o coronavírus. O que você tem que fazer? Depois de tossir, você vai tossir? Faz assim, ó. Pronto. Põe a mão aqui na frente e tosse no teu cotovelo, tosse aqui na tua roupa. E depois você vai botar a roupa para lavar, se você estiver num ambiente. Você faz esse movimento, tá? Depois de tossir ou espirrar, né, lave as mãos. Quando cuidar de alguém que está doente, lava a mão antes de cuidar da pessoa, depois cuidou da pessoa, lava a mão de novo. Antes, durante e depois de preparar os alimentos. Então lava a mão antes, enquanto você está fazendo, e depois que você mexeu também. Lavar os alimentos que você traz da rua, com sabão, tomate, vai ser descascado, verdura, fruta, pega ali água com sabão, detergente, com vinagre e lava, faz a limpeza. Antes de comer, depois de usar o banheiro, quando as suas mãos estiverem visivelmente sujas, depois de lidar com animais e seus excrementos. Então, criar esse hábito. Isso é uma diferença, por exemplo, do brasileiro, não é querendo, como é que eu posso dizer, criar preconceito contra outros povos, mas
A gente sabe que, principalmente na Europa e em outros países, não existem hábitos, entre aspas, tão sanitários, tão firmes, né, vou dizer assim, tão regulares quanto nós. Então, o brasileiro toma banho todo dia, 1, 2 vezes por dia, a gente lava a mão constantemente. Então, são hábitos que nós já temos por uma série de doenças que a gente já viveu nesse país. Então, nos ensinaram isso. A gente leva vantagem com relação a esse quesito, tá? Vamos lá. Como agir? Agora aqui o segundo passo. Eu já tinha falado lá no início dos sintomas, né? Percebeu o sintoma do coronavírus, ou a pessoa esteve fora do país, isso antes da contaminação comunitária. Ou seja, a pessoa foi para fora do país, se contaminou, chegou no país, estou falando de 15 dias atrás, tá? E aí ela manifestou algum sintoma, tinha ido para a China, ou para a Itália, ou para a Europa, e ia procurar um serviço de saúde dizendo que esteve no local e estava com sintomas. A transmissão comunitária é quando eu, infectado, vindo lá de fora, passei para alguém, um amigo, um parente, e essa pessoa já passou para outra pessoa, então eu, que nunca fui para lugar nenhum, estava em casa, apareci doente. Por quê? Foi no ônibus, foi no trabalho, foi na padaria, foi no mercado. Então a gente já não consegue saber de onde é que vem mais a contaminação. Então, se houve uma pessoa contaminada e tem aqueles sintomas que eu falei no começo, o que vai ter que fazer? Entre em contato 136, é um telefone nacional, ou para o telefone da sua cidade, do seu estado, tem cidades já com 0800, enfim, nas secretarias de saúde. Entre em contato, não vai ao hospital, liga, eu estou com sintoma assim, 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 assim. Se for constatado que existe a possibilidade de estar doente, vão te encaminhar para um hospital específico. E agora um detalhe, gente, que entristece ainda mais. Se a pessoa tem o sintoma da doença, qual é a orientação? Que essa pessoa coloque máscara doente. Estou tossindo, né? Estou com febre alta, tosse seca, estou com diarreia, estou com dor de cabeça, estou com todos os sintomas. Aí eu ponho uma máscara doente e vou para o serviço de saúde que me foi apontado. O que as pessoas fizeram? Foram como parasitas, iguais os vírus fazem, as pessoas fizeram igual o coronavírus, tá? Como animais mesmo, essa expressão, me desculpa, é forte, mas o meu sentimento hoje é esse. Foram em tudo que é lugar, compraram tudo que é máscara que existia. Então hoje você não tem máscara suficiente agora no país para todas as pessoas que vão ficar doentes. Então alguém vai ter o sintoma agora e ninguém vai poder pegar uma máscara, colocar nessa pessoa para ela ir até o hospital ser atendida sem ter contaminado centenas de pessoas. A pergunta é, você que está com estoque de máscara em casa, vai fazer o que com isso? Então, se você não está doente, você não pode usar a máscara. Ela não vai te prevenir, porque existe essa área aqui, ó. Se alguém espirrar e o espirro cair nos meus olhos, eu já estou contaminado. A máscara, ela protege essa área. Então, a máscara ela é feita para quem está doente. Se a pessoa espirrar, o espirro fica preso dentro da máscara e não vem para fora. Se alguém espirrar nesse ambiente, mesmo pelos meus olhos, ó, se cair uma gotícula de água aqui, eu já estou contaminado. Então, o egoísmo do ser humano, a ganância, o desespero, o pavor, eu não sei mais que palavra usar, mostra o quão pequeno nós somos. Muitos foram para lugares e compraram em número, enfim, e não vão usar, porque talvez não fiquem doentes. Então, você chega hoje no hospital, os médicos, os enfermeiros não têm, nesse momento, equipamento suficiente para eles se protegerem e atender as pessoas que estão chegando doentes. Então, se você tem 1 milhão de máscaras na tua casa, pelo amor de Deus, põe tua mão na consciência, procura um lugar e entrega, deixa uma na tua casa, se for o caso, 2, 3, se alguém ficar doente, coloca, e aí vai para o hospital que vão te direcionar. Então, essa é a instrução. Vão fazer o teste para saber se a pessoa está doente. Se o caso for agravado, ela vai ter que ser internada. Só que, como a gente tem já, né, mais de 15 dias, teve carnaval, todo mundo foi para a praia, todo mundo fez festa, fez o que tinha que fazer. Então, se tivesse que contaminar, já contaminou. E agora as pessoas vão começar a manifestar os sintomas. Então, o que podia ter sido feito para evitar, não foi feito. Ah, a culpa é do governo. Não. A culpa é sua, a culpa é minha, que fomos irresponsáveis de ir para os lugares, de me... Ah, a gente não sabia. Sabia. A gente já sabia que desde janeiro já haviam casos na China, a gente estava vendo na televisão que poderiam vir para o Brasil. O que eu deveria ter feito? Ficado em casa. Não fiz. Então não adianta olhar para trás. Vamos olhar daqui para frente, tá bom?
E aí sim, no hospital, a equipe médica, olha a imagem ali, isso é do Ministério da Saúde, a equipe médica que vai cuidar do doente, essa equipe precisa de luva, ela precisa de máscara, precisa de óculos, precisa de gorro para se proteger, e aí tem os cuidados de limpeza, isolamento e tudo mais. Então o que a população fez? Né? De forma irresponsável. Então eu fico assustado porque tanta informação na TV e informação que não informou ninguém. Informação que só tinha a intenção de propagar o medo, o terror, o desespero. Então, de um lado, pessoas aterrorizando, do outro lado, pessoas dizendo que não precisava ter medo de nada e todo mundo se brigando, se batendo, né? É o que a gente vê. E o mais importante, que era orientar com relação aos cuidados, não foi feito. Então, agora, a gente só tem uma saída nesse momento: permanecer nas nossas residências. Eu estou aqui, é um estúdio da igreja, estou sozinho aqui no ambiente, não tem ninguém aqui, então está todo mundo lá fora, tem um número bem restrito de pessoas aqui, 2 pessoas só trabalhando, então eu vim, meu álcool em gel está aqui, né, fiz minha asepsia, depois de terminar essa gravação vou fazer minha asepsia e vou para minha casa. E eu não estou saindo de lá, saí hoje à noite para vir fazer essa gravação, né, a gente tem um cuidado muito grande, principalmente com a minha família, mas também um sentimento de poder contribuir de uma forma positiva com milhares de pessoas que talvez estejam desinformadas. Então a gente tem que fazer nosso papel também. Então eu coloquei atenção aqui, ó, porque essa questão do uso das máscaras, de todo esse material, gente, isso era para ser restrito aos médicos em ambiente hospitalar e para pessoas que efetivamente estivessem doentes. Então máscaras vão chegar novamente. Pelo amor de Deus, não vá na farmácia feito um animal, não vá na farmácia desesperado comprar 300 mil máscaras. Para quê? Se você não está doente, permaneça na sua casa. Deixa a máscara só para quem está doente. Não adianta você usar máscara, você não tem como colocar um óculos de proteção ideal, todos os equipamentos para evitar que qualquer espirro, gotícula de ar venha sobre você, tá bom? E finalizando, o que a Bíblia nos diz? E aqui eu já vou encerrar. Então, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Jesus falou, não é o fim, é o princípio das dores. Então a gente teve algumas pestes que aconteceram na Idade Média, e a cada 100 anos praticamente elas foram se agravando. Hoje a gente teve uma crise em 2002, agora em 2019, e posso dizer uma coisa, esse coronavírus não é o último, tá? Vão vir outros, mais ferozes ainda, em virtude daquilo que eu já falei. Hoje o mundo é globalizado, está todo mundo junto, então rapidamente, se alguém ficar doente aqui, ó, numa cidade do interior de Santa Catarina, essa pessoa vai passar esse contágio, sei lá, de um vírus que vai surgir de um rato, de um gambá, de um coelho, de uma galinha, não sei. Existem vários vírus em vários ambientes, em vários ecossistemas, não só entre o ser humano, entre mamíferos, entre répteis. E se a pessoa for exposta àquilo, o contágio vai acontecer em questão de dias, tá? Então isso hoje é incontrolável. Então o princípio das dores, o que é isso? É uma mulher que vai gerar um filho. Então começa a contração, ela vem de leve, ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que a criança nasce. Deus está dando uma oportunidade para a humanidade rever a maneira com que nós estamos vivendo. Nós temos tempo para tudo, mas não temos tempo para a nossa fé. Não temos tempo para Deus, não temos tempo para a nossa família, não temos tempo para orar, não temos tempo para cuidar da nossa espiritualidade. Muitas das vezes nós queremos só da nossa materialidade. Então é um tempo para a gente acordar. Ah, e foi Deus que desejou isso? Não. Jesus profetizou, porque já conhecendo o futuro, já vendo os caminhos que a humanidade seguiria, ele disse, ó, isso vai acontecer. Calma, não é o fim. Deus ainda é Deus, ele ainda tem o limite para as coisas. E a Bíblia nos diz, num outro texto que eu não anotei, não tenho ele de cor agora, mas ele diz o seguinte, olha, se o povo que se chama pelo meu nome se unir, dobrar o joelho, orar e clamar, eu terei misericórdia e eu sararei a terra. Então, enquanto o homem busca como um parasita somente a sua sobrevivência de forma egoísta, sem se preocupar com o próximo, não tem por que Deus intervir, deixa que você resolva do jeito que você quiser resolver. Agora, quando o homem tiver a humildade de pedir misericórdia, de clamar a Deus, eu acredito que ele pode intervir sim e parar. Ah, mas não, Deus não nos vê como um boneco
um marionete ou um teatro onde ele interfere. De maneira nenhuma. Ele espera que a gente tenha entendimento, mude a nossa atitude. Tem visto algumas imagens que têm me deixado feliz, eu acredito que você também, prédios onde as pessoas estão pedindo para os idosos, ó, não vão para o supermercado, não vão na farmácia, na padaria, me diz o que você quer que a gente vá e compra. A gente tem que ter cuidado dessas pessoas que cuidaram tanto da gente. Pode ser que daqui 10 anos eu não morra nesse surto, daqui 10 anos, 15 anos eu seja o idoso que precisa ser cuidado. E eu não cuidei de ninguém, eu não me preocupei com o próximo, só pensei em comprar álcool em gel para mim, esvaziar a prateleira do supermercado, pegar todas as máscaras que eu queria. Daqui 15 anos, você espera que qual cuidado as pessoas tenham por mim? A lei da semeadura, tudo que você plantar, certamente você vai colher. E para a gente finalizar a nossa reflexão, tem 2 textos aqui em Gênesis 9, 7, depois do dilúvio. Creia você se existe ou não, mas o que está por trás disso é uma grande verdade. Quando Noé sai da arca, Deus manda com que ele se espalhasse pela terra. Mas vós, frutificai, multiplicai-vos e povoai abundantemente a terra. Multiplicai-vos nela, espalhar. Por quê? O vírus é uma resposta da natureza. Quando tem um ecossistema normal funcionando, e aquele tem ali a cadeia do predador, enfim, tem várias cadeias predatórias, vou usar essa expressão. Quando uma população começa a crescer e desequilibrar todo o sistema, os vírus eles vão buscar o quê? Células hospedeiras. Então, quanto mais células hospedeiras disponíveis, maior o ataque dele. Se eu tenho uma região com pouca concentração de pessoas e de animais, se o vírus contrai e infecciona um animal, e esse animal não tem contato com muitos outros animais, aquele vírus não consegue ter um contágio muito grande e ele fica parado naquele ambiente, ou ele morre ou ele desaparece. Agora, quando tem uma quantidade exagerada de uma população, de um grupo de animais, vou usar essa expressão aqui, esse vírus ele consegue se reproduzir rapidamente ali e vai fazer o quê? Vai diminuir aquela população até voltar ao equilíbrio natural. Você está entendendo onde eu estou chegando, né? O que o homem fez com a natureza? Saíram 8 seres humanos da arca e milhares de animais. Nós, seres humanos, acabamos, dizimamos, exterminamos em todos os lugares do planeta. Diversos ecossistemas, animais que estão extintos, à beira de extinção, fauna, flora, floresta, Amazônia, na Europa, na Ásia, é só olhar no mundo. Então, como a gente agrediu todo esse ecossistema, qual é o grupo de seres, né, biologicamente disponível em maior quantidade para um vírus atacar? Vamos ver se você adivinha? Somos nós, seres humanos. Então, por isso que o vírus que estava restrito aos morcegos, aos animais, e tinha pouca eficiência entre os seres humanos, porque havia uma população muito grande ali, circular naquela população. Acabou de circular, o que o vírus precisa fazer? Eu preciso sobreviver. Ele não tem inteligência, mas a natureza obriga ele a se reproduzir para sobreviver. Ele se adaptou e entrou no ser humano. Olha quantos bilhões de seres humanos disponíveis na Terra, num número infinitamente do que qualquer animal disponível hoje. Então é lógico que a prevalência vai ser maior entre nós. E como nós não tínhamos defesa para isso, somos um alvo fácil. E, infelizmente, não será o primeiro. Pelo que a gente tem visto, a taxa de mortalidade desse vírus tem chegado a 2%. 2% parece pouco, mas não é. Vamos imaginar numa rua de 100 pessoas ou num prédio de 100 pessoas, 2% seriam 2 pessoas, certo? E se essas 2 pessoas forem você e sua esposa? E se essas 2 pessoas forem seu pai e seu irmão? E se essas 2 pessoas forem os seus filhos? Nisso você não está pensando. Então nós agora temos que, primeiro, parar tudo, ficar em casa. Depois, refletir sobre a nossa postura como seres humanos na Terra. É para isso que Deus nos deu vida? Governar a Terra dessa forma? Os parasitas somos nós. Os vírus hoje que tentam dominar todo o sistema somos nós. Então a natureza está dando uma resposta para conter o ser humano. Esta é a primeira onda mais forte, mas acredite, não será a última. Graças à medicina, o diagnóstico foi rápido, já existem alguns tratamentos sendo testados, e em 1 ano e meio vai ter uma vacina, mas nesse intervalo, muitas pessoas vão morrer, podendo ser eu, inclusive, e você também. Então cabe a nossa reflexão. Então, se eu não mudar minha postura, não deixar de ser individualista, egoísta, pensando só em mim mesmo, não tiver compaixão do próximo, não tem sentido a minha existência permanecer nessa terra. A natureza, nesse ponto, ela é muito sábia, e ela está trazendo o equilíbrio e a punição que nós, como humanos racionais, merecemos. E aqui, Gênesis 11, 4 e 6, a Torre de Babel.
e disseram, eia, edifiquemos-nos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver se a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que este povo é um, e todos têm a mesma língua, e todos começam a fazer. E é isso que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. O que Deus faz? Confunde as línguas e obrigam eles a se espalhar. Sabe o que Deus fez isso? Para preservar a humanidade. De novo, eu não estou crendo, não estou aqui dizendo se você acredita ou não na Torre de Babel, enfim. Então, vamos dizer, a verdade que está sendo dita aqui na Bíblia, independente de você acreditar nela, é que as pessoas viverem juntas num único ecossistema destruiria todas as pessoas, porque elas esgotariam todas as reservas naturais daquele ambiente e fariam que todas as doenças disponíveis naquele ecossistema se tivesse naquele grupo e rapidamente você teria a extinção da humanidade. O que Deus faz? Se espalha, porque dessa forma vocês vão conseguir crescer e se preservar. E o que a gente vê hoje? Ainda temos uma migração enorme. Pessoas saindo dos interiores, querendo vir para a cidade grande, né, para ter uma vida próspera, conforto, riqueza. As pessoas não querem ficar na roça, não querem ter uma vida simples, restrita, não. Quer ter o máximo que pode, então vamos para a cidade. Então hoje, nas grandes cidades, você não tem hospital para todo mundo, você não tem leito para todo mundo. Por quê? O coronavírus chegou, o resto das doenças pararam? Não. Continuam pessoas sofrendo com febre amarela, com H1N1, com diabetes, pressão alta, câncer, ataque cardíaco, doenças cardíacas. Então, os hospitais têm a sua capacidade já no limite hoje, em virtude da nossa estrutura. De novo, eu não vou falar de política, nada disso, mas a nossa estrutura hoje já está sobrecarregada. E agora, com essa doença atacando dessa forma, não vai ter hospital que dê conta. Infelizmente, milhares de pessoas podem vir a falecer no Brasil. Nós já temos milhares de pessoas contaminadas que ainda não se manifestaram. Só tem um jeito da gente tentar parar isso por enquanto, é ficar em casa, pelo menos por 15 dias, para que seja visto o que vai acontecer e medidas serem tomadas. Qualquer atitude fora disso é egoísmo e irresponsabilidade. Tem gente ainda indo para parque, ainda indo para praia. Então, isso que eu coloquei aqui é efeito da globalização. Não tem como mais a gente fugir dessa realidade. Então, a gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade como civilização, como seres humanos, e poder viver ainda nesse planeta de forma saudável, sem responsabilizar A ou B. E é isso que eu quero dizer, a culpa não é da China, a culpa não é dos Estados Unidos, a culpa não é da Rússia, a culpa não é da África, a culpa não é... Gente, isso aconteceria independente do local, é questão de tempo e vai acontecer de novo. Não estou profetizando, foi Jesus quem profetizou, eu só estou constatando um fato, que é a consequência da globalização. Encerrando, né, tem aqui, ó, a Páscoa, que a gente vai comemorar agora em abril, foi inaugurada lá no Egito, quando o povo, depois de ficar cativo por 400 e tantos anos, Deus iria tirá-los do Egito, mandá-los para a terra prometida. Ele manda as 10 pragas sobre o Egito e a última praga era o anjo da morte que passaria e mataria todo o primogênito. E Deus dá uma salvação. Ele diz o seguinte para o povo, olha, fique em casa, eu passarei pela terra do Egito esta noite, ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde homens até os animais, sem restrição. E em todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. Aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Então, rapidamente explicando, Deus fala para Moisés, nesta noite vocês vão ficar em casa, ali podia ser com os vizinhos, hoje não, é cada um na sua casa. Vocês vão ficar em casa, vocês vão sacrificar um carneiro, vão passar o sangue sobre a porta, é um sinal de obediência àquilo que eu estou dizendo. Vocês vão comer o carneiro durante a noite e o anjo vai passar. Se alguém estivesse fora da casa e fosse primogênito, morria. Ah, era exclusivo para os judeus? Não. Você vai ver que muitos, quando o povo de Israel sai, vieram egípcios e outros povos que eram cativos juntamente com eles. Então aqueles povos ouviram a orientação de Moisés e decidiram fazer o mesmo. Também ficaram juntamente com os judeus ali, fizeram o sacrifício, comeram, compartilharam e se salvaram. Então, fazendo uma analogia, esta vai ser talvez a primeira Páscoa em que a gente possa verdadeiramente viver a Páscoa de Jesus, essa Páscoa do livramento, ficando em casa com a sua família,
sendo coberto pelo sangue de Cristo, pela sua fé, pela obediência às autoridades, as restrições vão aumentar. Por enquanto, tem sido um afastamento social, ou seja, o governo tem pedido para que as pessoas fiquem em casa. Se não houver obediência, gente, pode ser decretada uma quarentena. As pessoas vão ser obrigadas a ficar em casa, é diferente o termo. Então, se a gente fizer a nossa parte e contribuir, provavelmente não precisaremos chegar nesse limite, tá bom? Então vamos usar esse entendimento. E para finalizar, só 2 imagens, eu já encerro, acabou meu tempo. Martim Lutero, na época da peste negra, está aqui o livro onde foi tirado esse texto, ele deu um conselho pastoral, que é o pai da reforma, né? Era um bispo católico da Alemanha, que ele colocou as 95 teses e dali surgiu a reforma protestante. Então, protestante, mas também cristão. Ele diz o seguinte: pedirei a Deus para que misericordiamente proteja-nos. Então farei vapor, ajudarei a purificar o ar, a administrar remédios e a tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária, para não ficar contaminado e assim, porventura, infringir e poluir outros e, portanto, causar a morte como resultado da minha negligência. Se Deus quiser me levar, Ele certamente me levará e eu terei feito o que Ele esperava de mim e, portanto, não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros. Se meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente, conforme declarado acima. Veja que essa é uma fé que teme a Deus, porque não é ousada e nem insensata e não tenta a Deus. Então, quando ele fala de poder ajudar, na época ele poderia ir para tentar ajudar alguém. Hoje nós temos que ficar restrito em nossas casas. E se houver alguém com uma necessidade, um idoso que precisa ser cuidado, que não tem um familiar, se você puder ter misericórdia, ir no supermercado fazer a compra por essa pessoa, ir na farmácia fazer a compra por essa pessoa, tomando os cuidados, qual cuidado? Estando num ambiente, não fique em ambiente de aglomeração, mercado está cheio, não entra, volta outro horário, farmácia está cheia, não entra, volta outro horário. Se entrar, mantenha 2 metros de distância para as pessoas. Caso alguém fale, a saliva caia, em 2 metros ela não consegue chegar até você. Ele não é transmitido no ar, ele é transmitido através da secreção, ou nasal, ou gotículas, ou a saliva. Então você mantendo essa distância, você vai pegar o que você tem que pegar ali, vai embora, chegando em casa, se puder, deixa o sapato do lado de fora, hábito dos japoneses. Se puder, a tua roupa, coloca num saco plástico, põe para lavar, lava a sua mão, limpa o seu rosto, e aí você está na sua casa e crendo que vai ficar tudo bem. Mas é o que a gente pode fazer. Sair colocando máscara agora não resolve, só vai piorar, tá bom? E para fechar, uma imagem que chocou o mundo, mas infelizmente aconteceu e pode estar acontecendo aqui também em breve. Isso aconteceu na Inglaterra, é um idoso, ele está sozinho no hospital, no supermercado, com uma lista de compra na mão, ele está olhando o que ele precisa comprar e as prateleiras estão totalmente vazias. Lá no fundo da imagem tem uma senhora, o carrinho superlotado. E aí a pergunta é, parasita são seres, né, acelulares que se alojam numa célula hospedeira para poder se manterem vivos, drenando tudo que tem, ou seja, destruindo tudo só pensando nele mesmo. Olhando para essa imagem, gente, o maior temor desse idoso não é o coronavírus. O maior temor desse idoso são os seres humanos que não estão agindo como humanos, e estão agindo como verdadeiros parasitas, piores até do que os vírus. A pergunta, é esse o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos? O que você fez com aquele idoso, aquela pessoa que estava doente, precisava ser cuidada? Por que você levou tanta máscara para casa? Gente levando caixas de álcool em gel para casa. Por que você não pegou um só e deixou alguém que precisa ser cuidado também? Egoísmo, tá bom? Então, vamos parar, refletir, não vamos deixar esse medo tomar conta da nossa mente, mas que a gente possa verdadeiramente ter cuidado com o próximo, tá bom? Deus te abençoe. E esse é o nosso apelo hoje. Muito obrigado, fica na paz.